Gente, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você, mais um podcast top, sensacional, episódio de número 5. Nós estamos no episódio número 5 aí, bem novinho, bem recente. Primeiro episódio nós falamos sobre o que é ser cristão, o que é evangelho, na verdade. O segundo episódio, o que é ser cristão. O terceiro, o que é ser igreja. O quarto episódio falamos sobre introdução à escatologia. Foi uma pedida muito grande aqui, que foi muito solicitada e a gente colocou essa introdução à escatologia. O que é escatologia? A teologia sistemática que fala sobre esse assunto e tudo mais. É um episódio muito bacana, você pode conferir. E nós estamos no 5º episódio. Nós temos outros episódios extras com conselhos ali, indicações de livros. E temos um episódio chamado Café Expresso, que é um episódio devocional que você pode conferir também. Esse primeiro devocional que está no nosso canal aqui do podcast. Posicionamento de Davi no campo de batalha. Um devocional extraordinário, vai abençoar a sua vida. Você pode conferir todos esses episódios aqui no canal Café com Chagas. E tem algo especial hoje nesse episódio, que esse episódio número 5 é um episódio que depois dessas guerras que estavam acontecendo, guerra de Israel, agora o mundo entrando em colapso climático, a gente tem aí a Amazônia com uma devastação aí como nunca houve dentro de 16 anos. Nós temos também terremotos, estamos tendo aí furacões. Tivemos uma chuva recentemente aqui em Teresópolis que foi muito forte, que assustou a população. A gente tem agora lá pro lado da Islândia um vulcão surgindo que estava lá, está acordando, parece. Enfim, muita coisa acontecendo. E vê a pergunta do povo, o povo perguntando na internet, e me perguntaram algumas vezes, e agora eu despertei para poder responder a seguinte pergunta. A pergunta é: estamos vivendo no tempo do fim? Olha só que pergunta interessante, né? Será que a gente já está vivendo o tempo do fim? Ou será que nós vamos viver o tempo do fim ainda? Será que vai acontecer ainda esse fim dos tempos? Será que agora a gente está só vendo aí algumas coisas que estão aquecendo para migrarmos para os últimos dias? Ou será que essas coisas que estão acontecendo já estão mostrando que estamos nos últimos dias? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como é que funciona isso? A gente vai descobrir a resposta desta pergunta neste episódio sensacional que você não pode perder. E a gente já vai começar esse episódio tomando um cafezaço de primeira, que é um café em grão. Um café não, né, gente? Um café de grão, né? Logicamente que a gente não vai beber o grão, né? Nós vamos fazer o processo de moagem desse grão, e o grão é do café Orfeu. Gente, pensa num café sensacional. E como que eu consegui comprar esse café de grão e fazer a moagem dentro de casa? Olha essa dica interessante que você vai poder conferir no link deste app ungido e abençoado. Eu sempre tive o desejo de ter diversas máquinas, diversos aparelhos, diversos utensílios voltados para café. E eu sempre fui muito interessado em comprar café em grão, mas eu não tinha o que moer. E eu vi um moedor de café manual sensacional, que você vai conferir no link da descrição aqui desse podcast, que foi simplesmente barato. E eu pesquisei no YouTube a resenha, o review e todas as qualidades técnicas que poderiam ser apresentadas desse produto, e só foi elogios e elogios de pessoas dos gringos, lá do povo, da galera internacional, principalmente do pessoal dos Estados Unidos. E foi baratíssimo, eu comprei por R$50. Hoje deve ter aumentado um pouco, deve ter ido para 57, deve ter aumentado no máximo R$10. Mas eu comprei na época na promoção por R$50. E, gente, é um moedor de qualidade. Ele tem a regulagem de moagem, ele tem a alavanca dele de fazer a moagem manual. Muita qualidade, é bem firme. Ele tem um suporte de silicone ali para você colocar debaixo do vidro, quando o vidro que recepciona, né, a moagem. Então tem uma qualidade ali de silicone embaixo para não deixar para causar uma antiaderência ali no vidro, para preservar, para deixar mais bonito, esteticamente mais bonito. Aí vem esse vidro, vem a alavanca, vem o material de moer e vem ainda mais um pote de vidro extra que você pode colocar ali os seus grãos e reservar ali da melhor maneira que você achar. Gente, sensacional. Estou aconselhando a você aqui,
compra esse moedor e você vai conferir um lugar mais barato que eu encontrei para comprar o moedor manual e o café em grão, você vai conferir na descrição desse podcast. Pode ir lá, é garantido. Você vai ter qualidade na sua casa e vai beber um café de primeira que eu já estou, ó, que delícia, já estou bebendo aqui, ó o barulhinho da caneca, já estou bebendo e você vai bater um papo comigo com esse sabor de Orfeu, café de primeiro clássico aí, que vai estar na sua casa muito em breve. Bom, pessoal, para a gente começar o episódio, antes de começar esse episódio, vamos falar aqui alguns anúncios rapidamente, anúncios importantíssimos para podermos entrarmos nesse episódio com toda a força, com toda a unção, na marcha do poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho alguns anúncios para você. Na verdade, são poucos, mas o primeiro anúncio, brevemente, você que quer começar ou dar continuidade com um upgrade nos seus vídeos, no Instagram, né, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, você vai poder conferir também na descrição desse link, é Gabriel G. Chagas Oficial. Você vai conferir lá o canal do YouTube, lá tem meus devocionais em vídeo, tem pregações e em breve vai ter materiais de estudo. Eu estou demorando a postar os materiais de estudo lá, mas é porque eu estou preparando um estudo de excelência. O primeiro estudo já está no esquema, já estou terminando de preparar, serão sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai conferir ali detalhe por detalhe de como que o evangelho chegou até nós, como que ele foi formado, como ele foi canonizado, tudo mais isso aí você vai conferir esse estudo, vai estar no meu canal do YouTube. E como que eu estou gravando os meus devocionais, como que eu estou gravando as aulas, como que eu vou gravar e como que está sendo aí as gravações até das pregações que você vai conferir no meu canal do YouTube. Tudo com celular, tudo com celular. Agora, qual é o interessante desse anúncio? É que você também pode, assim como eu, colocar vídeos no YouTube, colocar vídeos no Instagram, colocar vídeos no Facebook, que ainda para determinadas funções de venda está muito em alta, vídeos em TikTok, em outra, não recomendo TikTok para muita gente, eu não gosto muito dessa plataforma, mas para você que usa para ganhar dinheiro, que você quer usar para fazer seu recurso, você pode ter um upgrade com muito pouco custo, com esse curso chamado Vídeo Celular do professor André Maia. Gente, esse cara é fera demais, você vai aprender a criar vídeos incríveis e valorizar ainda mais a sua imagem, a sua marca. Se você pretende montar uma marca de algum negócio, você quer usar os vídeos com celular para você ter um baixo investimento e um grande retorno, ou se você quer fazer um brand da sua própria imagem, a marca do seu próprio nome, melhorando os vídeos, você vai aprender técnicas de vídeo, você vai aprender a vender o seu produto com esse curso, você vai aprender a criar reels virais, você vai aprender a criar stories virais no Instagram, você vai aprender do zero coisas que você às vezes passa despercebido, até técnicas que você não conheceria se você não fizesse esse curso. Porque aqui você vai aprender ajuste de configuração do celular, formatação, frame rate, você vai aprender também sobre iluminação, enquadramento, HDR, quais acessórios utilizar, filtros de lente. Na prática você vai aprender como fazer captação de vídeo, edição de vídeo, método, animação de elementos e muita coisa top de linha. Você vai aprender tudo e muito mais nesse curso Mega Ultra Power, que você vai conferir de que maneira? Clicando no link da descrição, meu ungido. Vai no link, clica lá e você vai conferir todo esse material. E eu já vou dar um spoiler do preço. Na verdade não é preço, né? Preço a gente paga preço quando a gente desobedece a Deus, mas quando a gente está na obediência, a gente tem valor nas coisas. Então, se você seguir a visão do que eu estou te passando, você não vai pagar preço, você vai encontrar um valor. E esse valor vai estar incluso algumas aulas bônus. Você vai ter grupo VIP de aluno, você vai ter uma aula bônus sobre qualidade máxima e sobre vídeos imobiliários. Gente, vídeo imobiliário tá bombando. Se você está aí precisando de um emprego, quer fazer um recurso, alavancar a tua vida financeira e ter uma nova profissão, você pode ser um grande videomaker de imóveis. E detalhe, você vai ser um videomaker de imóveis com celular. Olha só que legal. Não vai precisar investir em nenhuma câmera ultra mega power. Você vai poder utilizar seu celular para poder ter uma nova profissão de repente. E quanto que vai custar isso, gente? Olha só. O custo de vídeo com celular seria, preste atenção, R$ 297. Com aula bônus, cada aula bônus é R$ 97. São 2 aulas bônus.
Você tem um grupo VIP de alunos que vai compartilhar ideias e tudo mais, é R$ 147. E você tem aí ainda o bônus de acesso ao Close Friends, que você iria pagar R$ 197. Total 835 reais que você pagaria, mas agora você pode conferir somente nesse link aqui embaixo, por tempo limitado, é lógico que vai ter um reajuste de preço e tudo mais, tudo tá ficando caro, tudo tá valorizando, tudo tá crescendo, tudo que tem crescimento, você tem que aproveitar a oportunidade. Então essa oportunidade agora tá por R$ 147 reais, podendo dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. Então aproveita, vai lá, você tem 7 dias de garantia para reembolso se você não gostar, confere, cai pra dentro. Eu tô utilizando o meu celular para podcast, eu tô utilizando o meu celular para vídeos no YouTube, eu utilizo meu celular para poder mexer no Instagram, para postar minhas coisas no Instagram. E assim, você pode fazer do seu celular uma ferramenta ao invés de fazer dele uma armadilha que fica prendendo você todos os dias sentado nessa cadeira, nesse sofá, e você chega no final do dia, não aprende nada. Usa o celular para aprender algo de útil e você vai sair voando com esse curso. E o último recado é para você ir no meu Instagram, gabrielg.chagas. Você vai me achar lá, vai me encontrar lá, me segue lá, segue nas redes sociais, no meu canal do YouTube, me segue lá na página do Facebook também, gabrielg.chagas. Eu vou deixar o link da página do Facebook aqui na descrição e você vai poder conferir materiais de estudo. Eu posto artigos lá diariamente ou semanalmente, melhor dizendo, sobre exegese hermenêutica, sobre reflexões de devocionais, algumas coisas voltadas para estudos de teologia sistemática, teologia bíblica e muito mais. Tem muita coisa boa. Confere lá que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Vamos pro episódio agora, nesse exato momento. Então, pessoal, vamos lá. A gente tá ou não tá no tempo do fim? Para a gente poder responder a essa pergunta, a gente primeiro tem que compreender como que é trabalhado a questão do fim dos tempos na Bíblia. Tanto como os judeus, na época de Jesus, até um pouco antes de Jesus surgir, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como que o povo de Deus, o povo de Israel, reagia ou trabalhava ou compreendia o que era o tempo do fim, os últimos dias, que nós chamamos assim também. Primeiramente, a gente vai ver no Antigo Testamento que o tempo do fim, os últimos dias, já vem sendo trabalhado no Antigo Testamento, e a gente tem aí um grande trabalho, uma ênfase maior nos profetas. Nós temos Isaías, nós temos Jeremias, nós temos Joel trabalhando aí esse assunto, nós temos Zacarias. Os profetas, eles vão trabalhando sobre os últimos dias já no Antigo Testamento. E a gente vai até utilizar alguns aqui como referência de pré-requisitos que vão ser exigidos para qualificar os últimos dias como, de fato, verdadeiro, como que realmente chegou os últimos dias. Para poder a gente validar que os últimos dias chegaram, a gente tem pré-requisitos do Antigo Testamento. Então, primeiramente, os últimos dias, a questão escatológica já era trabalhada desde o Antigo Testamento. Os judeus já tinham uma expectativa de que os últimos dias seriam a partir do momento em que o Messias chegasse, que os últimos dias seriam marcados por um tempo de paz, um tempo de conquista, um tempo de cura, um tempo de salvação para o povo de Israel. Então, já tinha um pensamento escatológico, principalmente a partir do momento em que o povo de Israel foi para o exílio da Babilônia. Quando eles, a partir dali, teve o clamor, teve as murmurações também, que essas murmurações vão ser ditas ali no livro de Ezequiel, principalmente no capítulo 37, que vai ter o Vale dos Ossos Secos, e a gente vai ver no verso 12 a interpretação do Vale dos Ossos Secos ali, que Deus faz essa interpretação para o próprio Ezequiel, e uma das explicações do porquê do Vale dos Ossos Secos era justamente pelo fato das murmurações do povo que estava se encontrando ali como se estivessem desamparados e tudo mais. Então, quando eles saem do exílio da Babilônia, esse pensamento perpetua. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele não tem mais rei depois que foi para a Babilônia, né?
o último rei de Judá foi Zedequias, e o Messias virá por Zedequias, e o rei de Israel, Zedequias não, né, por Judá, e consequentemente, se o Messias virá por meio de Judá, o rei de Israel virá pela linhagem de Judá também. Então a expectativa escatológica era essa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós já vemos aí o povo de Deus, o povo de Israel, ansiando, ali já no começo do Novo Testamento, nos evangelhos, até antes de Jesus começar o seu ministério terreno, o pensamento escatológico entrando em alta no povo de Israel. Mas que pensamento escatológico era esse? O pensamento escatológico, quando eu digo, não é o pensamento escatológico que nós temos hoje. Não é aquele pensamento escatológico referente à teologia sistemática, à escatologia. Não estou falando que o pessoal lá do tempo de Jesus já ficava pensando, então quer dizer que a gente é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista, é pré-milenista, não, a gente é milenista, não, tudo que vai acontecer é simbólico, não sei o quê. Não tinha nada disso. A gente está falando de pensamento escatológico da seguinte maneira. Hoje nós entendemos escatologia como a junção das palavras escato e logia, que significa logia, né? Seria estudo, e o escaton seria os últimos dias, seria últimos tempos, as últimas coisas. Então, escatologia significa o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos dias e tudo mais. Só que no tempo de Jesus não era escatologia propriamente o que estava na mente das pessoas, mas era o escaton, era a expectativa de estar vivendo ou de estar próximo dos últimos dias, de estar próximo do tempo do fim. Então, esse sentimento escatom de estar próximo dos últimos dias, de estar perto ou de estar já vivendo nos últimos dias, já estava na mente de todo mundo. Por isso, o pensamento escatológico. No entanto, que quando a gente vai começar a ver biblicamente, como que esse pensamento já estava, esse pensamento escatológico, essa vontade de estar nos últimos... Na vontade não, né? Mas a expectativa de estar nos últimos dias já estava em alta. Quando a gente pega a pregação de João Batista, lá em Lucas capítulo 3. Em Lucas capítulo 3, a gente já vê João Batista pregando a clássica pregação, né, de raça de víboras, se arrependam dos seus pecados e tudo mais. Vou fazendo um resumo aqui para a gente não tomar muito tempo. Mas aí, fazendo a paráfrase, né? Mas aí, o que acontece? No meio dessa pregação, ou digamos assim, no final dessa pregação, lá já tinha uma galera reunida lá nesse evento, no capítulo 3 de Lucas, o pessoal começa a perguntar, né, o que a gente vai fazer para se arrepender então? Então, existem diversas pessoas de várias classes sociais, cada um com as suas individualidades, fazendo perguntas de como de que cada um chegaria ao arrependimento de que tanto João Batista pregava, para que eles escapassem da ira de Deus. Então, você tem os publicanos perguntando, e aí, cara, o que a gente faz para se arrepender? Aí, vamos colocar assim, se fosse nos dias de hoje, João Batista ia falar, para de se envolver em corrupção, para de se envolver em colocar imposto sobre imposto, você não precisa disso, sai fora dessa maneira de fazer a vida. Aí chegou uns soldados e perguntaram para João Batista, e aí nós, o que a gente faz para poder dar vida eterna? Fala assim, olha, faça julga como uma reta justiça e não fica aceitando propina. Então, assim, para cada um ele ia falando, enquadrando a mensagem do arrependimento na particularidade de cada um que perguntava. Aí nisso, quando a gente chega no verso 15, o pessoal está com uma expectativa grande em João Batista. E a expectativa era a seguinte, o povo começou a acreditar que João Batista poderia ser o Messias. Aí o pessoal, ou seja, quando tem essa expectativa de que o povo, de que João Batista poderia ser o Messias, acaba sendo interessante por quê? Porque os últimos dias, de acordo com o Antigo Testamento, seria marcado pela chegada do Messias. E se o povo já está começando a ver João Batista pregando e está começando a colocar a expectativa de que ele era o Cristo, significa que, naquele momento, o povo já estava crendo nesse aspecto escatológico, de que estaria próximo ou já estariam vivendo o início dos últimos dias. Olha só que interessante. Então, biblicamente, já tinha esse pensamento de que os últimos dias estava próximo, já estava chegando. Isso, né? Estou falando do século I, estou falando 2000 anos atrás. Então, só que João Batista, no verso 16, ele já vai começar a falar, olha, eu não sou Cristo, já vou adiantar para vocês, está vindo um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés.
eu vos batizo com água, mas chegará um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quando ele fala isso, um dos pré-requisitos que nós vamos ver mais para frente é que os últimos dias seria marcado pela ministração, pelo domínio, pela plenitude do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala isso, que está vindo um após mim, que vos batizará com fogo e Espírito Santo, ele já está apontando que, olha aí, se vocês estão na expectativa de que nós estamos chegando nos últimos dias, o que está vindo aí não vai somente mostrar ou apontar que estamos próximo dos últimos dias, mas como também vai confirmar com sinais de que os últimos dias já são chegados. E quando Jesus chega, logo em seguida, na ministração de João Batista, e ele batiza Jesus nas águas, e o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de uma pomba em Jesus, e uma voz do alto fala, diante de todas aquelas testemunhas ali, esse é meu filho amado aqui me comprazo, a expectativa escatológica do povo chega no ápice naquele momento. Chega no ápice. Vai nas alturas. Então, uma questão que a gente já pode observar aqui. Havia um anúncio, que nós vamos utilizar alguns deles, alguns pré-requisitos dos últimos tempos já no Antigo Testamento, e já tinha agora no Novo Testamento, já havia uma expectativa, já havia uma sensação, já havia não só um vislumbre, mas já havia uma sede pelos últimos dias, até porque o povo de Israel já estava dominado por Roma, o Império Romano dominando boa parte do mundo, e Israel, ele tinha o sonho, a vontade, o desejo de retornar aos tempos de Davi, aos tempos em que Israel era glorioso, que tinha um reino, que era independente e que estava sendo programado ali durante tempos já ser um instrumento de Deus para as nações, e aquilo não estava acontecendo e dificilmente aconteceria com Roma dominando tudo, sendo o Estado maior de todos. Então essa situação também cooperou para o pensamento escatológico ficar em alta, e quando começaram a anunciar que o Messias já estava surgindo, inicialmente parecia ser João Batista, mas João Batista joga toda a titularidade, toda a glória, todo o louvor para Jesus, e o pessoal agora começa a olhar para Jesus como um possível Messias que cumpriria todas as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Aí o negócio, o pensamento escatológico vai à loucura agora no Novo Testamento. Só que para isso acontecer, primeiro, antes de a gente verificar se os últimos dias já aconteceu ou não, e inclusive, um parêntese aqui, esse pensamento escatológico, ele não só fica nesse momento em que Jesus está pregando, e não fica somente nesse momento em que Jesus começa, ou no momento em que Jesus termina seu ministério terreno, que é na morte e ressurreição. De repente você pode pensar assim, então, mas aquele pensamento escatológico então, terminou quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Porque o povo ficou em cima de Jesus na expectativa escatológica. No entanto que alguns ficavam, se foram ser discípulos de Jesus, na expectativa de que ele fosse o Messias, só que o Messias da maneira que eles pensavam que era Messias. Até porque o conceito de Messias, o conceito de salvação, de santidade, o conceito de promessa, de plano de Deus, de reino de Deus principalmente, o conceito de reino de Deus estabelecido na terra novamente, estabelecido em Israel, totalmente distorcido. A gente sabe disso, principalmente os personagens principais dessa distorção, a gente vê que é os fariseus e os saduceus, mas o povo ficava em cima de Jesus nessa expectativa de que ele fosse esse Messias. Mas quando Jesus morre e ressuscita, por mais que a oposição, uma maioria de pessoas de Israel não aceitou Jesus como Messias, não o recebeu como Salvador, essa expectativa escatológica permaneceu até a diáspora de Israel em Roma, ocasionado por Roma, né? Porque Jesus vai deixar até um alerta, por exemplo, lá em Mateus 24, ele vai dizer que, no verso 5, que surgirão muitos que dirão que é Cristo, ou seja, Mateus ele foi escrito bem depois da morte e ressurreição de Jesus. E Mateus está registrando isso e passando para as igrejas. Passando para... Inicialmente, todas as instruções foi por meio de 30 anos aí de forma oral.
mas quando chega esse momento do registro, esse registro está sendo passado aí por escrito, foi feito um texto autógrafo, depois foi feita uma cópia, depois a cópia da cópia, e foi passando para o povo de Deus, aqueles que se entregavam para Jesus. Esses ensinos foram passados, e dentro desse ensino que foi escrito cerca de 80 anos depois de Mateus, Marcos foi escrito mais ou menos entre o ano 45 e o ano 50, então Mateus foi escrito depois, Mateus ele registra isso que Jesus havia falado no sermão escatológico de Mateus 24. Então, a razão para ter registrado isso não era apenas pelo fato de Jesus ter dito aquelas coisas, porque Jesus disse muitas outras coisas, mas que João vai falar lá no capítulo 20 que aquilo que foi escrito foi selecionado, porque muitas coisas Jesus disse, Jesus ensinou, Jesus fez, e que livros não iriam suportar registrar todas essas coisas. Mas esse fato seleto também era pelo fato de que no tempo de Mateus, bem depois da morte e ressurreição de Jesus, quando ele está escrevendo, o pensamento escatológico ainda estava em voga, estava em alta. E ele passa esse registro para poder, juntamente com João, que também bate nessa tecla aí, falando para tomar cuidado com os falsos, com os anticristos também, claro, na sua primeira carta, para poder cooperar, dizendo que Cristo já veio e virá. Ou seja, Jesus já veio, morreu e ressuscitou, foi para a glória e virá para buscar sua igreja na sua segunda vinda, aí, que a gente já sabe muito bem. Então ele quer deixar bem claro isso. Mas por que ele quer deixar claro? Porque naquele momento havia uma expectativa de que o Messias, no qual eles acreditavam que viria, mas que já veio, chegaria naquele momento, descartando toda a possibilidade de que Jesus era Messias, mas continuando a crer que eles estavam vivenciando os últimos dias. Então isso é interessante de se notar. Só que, para nós compreendermos se os últimos dias estavam chegando na época de Jesus, se já haviam chegado, se não chegaram, tudo mais, nós temos que ver os pré-requisitos do que a Bíblia nos traz como validação de que os últimos dias chegaram. A gente vê Jesus falando lá em Mateus 24, por exemplo, dizendo que, fazendo um sermão escatológico, falando assim, que nos últimos dias nós teremos aí terremotos, rumores de guerra, e vai ter fome, tudo mais. E quando chegamos ali no verso 14, vai estar assim: e quando o evangelho for pregado, o evangelho do reino de Deus for pregado a todas as nações, aí chegará o fim. Mas chegará o fim do quê? Né? Chegará o tempo do fim, ou chegará o fim do tempo do fim. Então isso é interessante. Isso é interessante, vamos segurar essa informação. Agora a gente vai pegar essa informação, vai segurar agora, e a gente vai ver a relação dos pré-requisitos dos últimos dias, para ver se nós chegamos, se quando o evangelho for pregado a toda a criatura, se chegará o tempo do fim ou se chegará o fim do tempo do fim. Eu tenho aqui alguns tópicos que são pré-requisitos para que o tempo do fim seja identificado como um tempo que já chegou. Então, o primeiro pré-requisito que nós temos aqui do tempo do fim está em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Olha só o que vai estar escrito. Eu vou abrir aqui na íntegra e você pode pegar a sua Bíblia ou anota aí o versículo, o capítulo, para você conferir também. Olha, vou ler na King James atualizada, que é uma versão mais clara de se entender. Vai estar, dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu noivo divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha só, o primeiro pré-requisito que a gente vai encontrar aqui é que para
identificar que o tempo do fim chegou, olê, olê, olô, tem que começar, iniciar, ter o ponto de partida da nova aliança de Deus. A nova aliança tem que ter sido iniciada, tem que ter sido estreada para poder identificarmos que os últimos dias já chegaram. Vamos guardar essa informação. Segundo tópico que vai nos identificar aí que os últimos dias chegaram é marcado por um tempo de justiça. Aí a gente vê isso aonde? Lá em Isaías capítulo 11, a gente vai ver ali a partir do verso 3, eu estou abrindo aqui na íntegra também, está escrito, vou ler a partir do 3. O amor reverente a Deus, ou ao Senhor, será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer, antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados com justiça e tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Ponto principal aqui agora, verso 5. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Olha só que interessante. O segundo pré-requisito para que venhamos compreender que o tempo dos últimos dias já chegaram é um tempo de justiça. Agora, Jesus já cumpriu o primeiro tópico, né? Vamos lá. Jesus cumpriu o primeiro tópico, é o quê? Uma nova aliança sendo estabelecida em Israel. Bom, a nova aliança a gente já compreende que é a graça, aonde a antiga aliança, que era fundamentada na lei, foi cumprida em Jesus. Jesus cumpriu toda a lei e toda a ira que estava reservada por meio da lei, lançada sobre Jesus, abrindo oportunidade de salvação agora a todas as pessoas, conforme Tito 2,11, né, que a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas, sem a necessidade de sacrifícios contínuos, pois o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito que oportuniza-nos agora a salvação por meio de Jesus, né? Porque o interessante é que a salvação era sempre por meio do sacrifício e continua sendo. Só que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perpétuo. Então, para sermos salvos, nós temos que ser salvos por meio desse sacrifício. Então, nós temos que nos colocar debaixo desse sacrifício, que é nos entregando ao sacrifício, que é Jesus entregando-nos a Ele, e por meio dele nós temos a legitimidade, a validação da nossa salvação por meio da regência do Espírito Santo de Deus, que nos leva até Jesus, e Jesus nos leva até Deus, até o Deus Pai, que quando olhar para nós, ele vai bater o martelo dizendo que nós somos povo de Deus ao invés de inimigos. Então, a primeira fase, o primeiro tópico aqui, para testificar se o tempo dos últimos dias chegaram, bom, já está cumprido. Segundo, tempo de justiça. Bom, Jesus também cumpriu isso aqui. Olha só que interessante. O verso 3 de Isaías 11 vai dizer o quê? Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá na base do que ouviu dizer. Ele fez isso várias vezes. Ele fez isso, por exemplo, com a mulher adúltera. Jogaram a mulher adúltera lá, falaram aí, ó, mulher foi pegar adultério, ó, e aí, vai fazer o quê? Aí ele não julga pela aparência da mulher e não julga pelo que ele ouviu dizer. Mas ele vai e julga de acordo com a sua misericórdia, e ele faz o julgamento, inicia-se da seguinte forma: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele já está julgando não só a mulher, mas está julgando todos. E esse julgamento não é passando pano quente em cima do pecado da mulher, porque ele julga com retidão. A característica está no verso 4 também. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Aquela mulher era necessitada de misericórdia, era necessidade de graça. Deus, Jesus, que som dos corações, viu que aquela mulher ela estava aprisionada no pecado, mas de alguma maneira ela queria sair daquela situação, e Jesus conseguiu verificar isso, e ela é perdoada dos seus pecados. Ele fala, vai, não peques mais, está perdoado dos seus pecados. E isso acontece não somente com ela, como acontece também com a prostituta que entra na casa de Simão, o fariseu, lá em Lucas 7, que se joga nos pés de Jesus, e o Simão pensa assim, rapaz, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de pecador essa mulher é. Aí Jesus dá uma parábola,
falando a parábola que existiam duas pessoas que estavam devendo, uma 50 denários e outra 500, e Jesus faz ali um discurso puxando a orelha feio de Simão, o fariseu, e não vai de acordo com a aparência daquela pecadora e não julga de acordo com o que Simão pensava ou dizia, mas julga com retidão e também é liberado o perdão. Então, você vê essa profecia sendo cumprida no decorrer do ministério de Jesus, no ministério terreno, e você vê, após a morte e a ressurreição, sendo exercido essa profecia sendo cumprida diariamente por meio da palavra de Deus e por meio do Espírito Santo, onde nós vemos inúmeros testemunhos de pessoas que eram bandidos, eram prostitutas, era adúltero, era isso, era aquilo, e hoje perdoados por meio da confissão de pecado, por meio do arrependimento, por meio da fé, hoje perdoados, estão salvos pela graça, alguns exercendo ministério, outros estão na igreja apenas como membro, mas a gente vê isso sendo executado sempre. Então, o segundo pré-requisito também foi cumprido. Terceiro pré-requisito, tempo da plenitude do Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante, isso é de Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 30, a gente vê ali o que está escrito, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha só a ênfase. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a gente vê isso acontecendo já. A gente já vê o vislumbre desse acontecimento no episódio que Jesus é batizado nas águas, com o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E depois nós vemos o início, o start sobre toda essa profecia, sobre toda essa promessa, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os santos ali, e a partir dali é derramado sobre toda a carne, e isso também significa que o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Jesus disse isso, João 16, verso 8, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, lá em João 16, 8, já está escrito que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Romanos, capítulo 8, verso 26, vai dizer que é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é ele que testifica que nós somos filhos de Deus, é ele que nos testifica. Isso está lá em Romanos 8 também, se não me engano, verso 16. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é verso 16 realmente, que é o Espírito Santo de Deus que testifica que nós que somos filhos de Deus. Isso mesmo, Romanos 8,16, e a gente tem aí o 1 Coríntios 6,11, que vai dizer que nós somos justificados e santificados pelo sangue de Jesus e por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, quando é derramado sobre toda a carne, a sua plenitude é fazer a obra que nós não conseguiríamos fazer sozinhos, por conta própria, mesmo Jesus tendo morrido e ressuscitado, que é a obra do quebrantamento, a obra do convencimento, a obra da entrega ao Senhor. Então, essa plenitude do Espírito Santo de Deus é para esse fim e para fins de derramamento de dons espirituais e produção do fruto do Espírito Santo de Deus. Bom, esse tempo já se cumpriu, então a gente já tem o terceiro tópico aqui, de que já se cumpriu o tópico 1 sobre a aliança, o 2 sobre o tempo de justiça e o tópico 3 sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus já se cumpriu e vem acontecendo. Então, parece que nós estamos caminhando aí para a expectativa de que estamos vivendo nos últimos dias. Penúltimo tópico, pecados perdoados e enfermidades anuladas ou curadas. Olha só que interessante. Isaías, capítulo 53, verso 5, é o clássico desse pré-requisito. O pré-requisito está em dois lugares. Isaías 53, verso 5, e a gente tem Zacarias, capítulo 13, verso 1. O 53, verso 5, está escrito o seguinte, ó: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras ou sobre as suas feridas fomos sarados. Esse aqui é um indicativo de que os últimos dias haveria de ter chegado, que era a cura das enfermidades, dos pecados sendo perdoados, e a gente vai conferir também em Zacarias, que fica antes, ou como diria o meu avô Adilson, em antes de Malaquias. Zacarias fica em antes
de Malaquias, Zacarias 13:1 vai dizer o seguinte: naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Olha isso, que bacana, que legal. Olê, olau. Isso já se cumpriu também. Por quê? Isso se cumpriu principalmente no ministério terreno de Jesus, onde ele passava e curava. Havia momentos em que ele fazia os dois ao mesmo tempo. O caso do paralítico, né? Quer dizer, Jesus curou vários paralíticos, mas dentre eles, teve um que Jesus foi, antes de curar, ele falou: perdoados estão seus pecados. E nisso que ele falou isso, os fariseus lá e a oposição falou assim: mas quem é este para perdoar pecados? Aí Jesus vai questionando, fala assim: o que é mais fácil falar? Perdoar estão seus pecados ou levanta e anda? O pessoal fica quieto porque a resposta é óbvia, né? É mais fácil falar que os pecados estão perdoados. Aí Jesus fala assim: mas para provar que eu sou filho do homem, ou seja, que eu sou o Messias prometido, que esse termo filho do homem era uma representação, né, lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel, que apontava para o Messias, ele vai dizer, para provar que eu sou Cristo, que eu sou o Messias, para mostrar para vocês que eu sou, ele fala em nome de Jesus, não, né? Em nome de Jesus, tá falando eu, né? Jesus não tem como falar. Jesus não tem como falar em nome de Jesus, né? Jesus fala: levanta e anda. Levanta e anda. Então, ele cura e perdoa o pecado. Isso a gente vai vendo em todo o decorrer dos evangelhos e acontece até hoje por meio de milagres e por meio da pregação do evangelho. A pregação do evangelho é para arrependimento, a pessoa confessou, perdoado, os pecados estão perdoados, e nós vemos aí manifestações de cura e milagre o tempo todo, se nós quisermos, nos dias de hoje. Então, 4 pré-requisitos estão cumpridos. Agora tem um quinto e último que vai dizer o seguinte: o pré-requisito para que os últimos dias tenha chegado é o fim das guerras, lá em Isaías capítulo 2. Obviamente que deve ter mais pré-requisitos, eu selecionei 5 só porque para não ficar muito tempo, mas no capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte de Isaías: eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte, à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes se converterão sua espada em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz do Senhor. A luz do Senhor que, obviamente, já está apontando para Jesus Cristo, e parte dessa profecia já cumpriu. Que muitas pessoas iam até Jesus ali, de diversos lugares, para poder ouvir as suas instruções, ouvir seu caminho. Obviamente que não teve gente daqui da América Latina, não teve gente de boa parte da Europa, mas aonde tinha acesso a Israel e Jerusalém, muitas pessoas foram até Jesus para poder ouvir as suas instruções, ouvir seus desígnios, e boa parte disso se cumpriu. Contudo, a plenitude desta profecia ainda não se cumpriu, que é aquela questão de que nação não levantaria mais espada contra nação. Nós temos algumas nações que já não levantam mais espada uma para outra, que nós víamos aí na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na Era Medieval, né, nas conquistas aí que nós temos aí durante a história. Mas, contudo, ainda temos algumas nações lutando contra outras e tudo mais. Então, a plenitude disso não cumpriu, mas parte disso se cumpriu. Portanto, quando nós vemos esses pré-requisitos sendo cumpridos em Jesus, nós já temos a ideia de que os últimos dias já chegaram. E quando que eles começaram? A partir do momento que Jesus chegou. A partir do momento que Jesus chega e começa o seu ministério terreno, o fim já começa. Só que aí entra interessante. Eu acabei de dizer o quê? O fim começou, mas o fim não terminou. Então, porque existe uma ponte que vai conectar entre o começo dos últimos dias e o fim desses últimos dias. O fim dos últimos dias nós já podemos ver uma parte do seu cumprimento ali em Mateus 24, como eu falei, que aí a gente retorna aquele pensamento. Quando o evangelho do reino de Deus for pregado a todas as nações, aí chegará ao fim.
Então, ali é o fim dos últimos dias, onde nós já vamos ali caminhando ali para a tribulação, para a grande tribulação, e a grande tribulação seria o ápice desses últimos dias, já orquestrando ali o final das coisas para o tempo do milênio e para que possamos encerrar esses últimos dias com a vitória de Jesus na sua vinda, a vitória que vai consolidar por completo o reino de Deus na terra. O reino de Deus já começou e ele já chegou, só que a plenitude desse reino ainda não está estabelecida. Para que a plenitude do reino de Deus esteja estabelecida, é necessário que os tempos cheguem ao fim. E para que os tempos cheguem ao fim, esses últimos dias têm que começar e terminar. Então, nós já temos essa noção, biblicamente, de que os últimos dias não vão chegar. Eles já chegaram, e já chegaram há 2000 anos atrás. Desde o século I que nós já estamos nos últimos dias. Então, a resposta para essa pergunta e aí, nós vamos viver os últimos dias ou nós estamos nos últimos dias? O que está acontecendo são sinais de que os últimos dias virão ou são confirmações de que os últimos dias chegaram? Todas essas catástrofes que estão acontecendo, que a gente pode chamar também de elementos apocalípticos aí, para quem quer desvendar ou descobrir ou confirmar que os últimos dias chegaram por meio do Apocalipse, por meio de Daniel e tudo mais, na verdade, esses eventos são consequências dos últimos dias, são testificações de que os últimos dias chegaram. Mas, de fato, os últimos dias já chegaram conforme o cumprimento dessas profecias dos profetas no nosso tempo, e foi no caso quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou, já se cumpriu esses últimos dias. Então, esses últimos dias, hoje a gente pode chamar eles de um conceito teológico que, por vezes aí falado, que se chama o já, mas ainda não. O que é o já, mas o ainda não? Os últimos dias já chegaram, mas ainda não. Ou seja, eles já começaram, mas ainda não foram consumados. Ainda não chegaram no fim. Ainda não chegaram também na sua plenitude. Que a plenitude dos últimos dias é o tempo da grande tribulação. Esse nós digamos que é a plenitude dos últimos dias, onde depois que as nações receberem todo o evangelho, esse evangelho será perseguido em todos os lugares. Então a gente tem aí o ápice da plenitude, digamos assim, desses últimos dias. Mas ainda não chegou à plenitude, mas já chegou os últimos dias. Por isso que a gente está chamando de já, mas ainda não. Então nós já temos aí a resposta. Os últimos dias já começou. Então, por isso, você deve ficar preparado, você deve ficar ligado. Você não tem mais, depois desse episódio, que ficar observando se Israel ganhou a guerra do Hamas, se vai vir o Hezbollah, se vai vir uma nação e vai juntar com a outra para ir contra Israel. Você não tem que descobrir qual é a data de Gog e Magog, quando que vai acontecer essa guerra, essa batalha, e será que o fulano que nasceu anticristo, será que o anticristo já nasceu, será que o anticristo vai vir, e como é que vai acontecer? O governo da esquerda está fazendo isso, o Papa está fazendo aquilo. Os últimos dias estão chegando? Não, os últimos dias já chegaram, já começaram com Jesus e eles estão chegando, ainda não, mas estão chegando na sua plenitude. Então, fica ligado, se agarra com Jesus, leia a palavra, ore, busque enquanto se pode achar, porque os últimos dias já chegaram e eles estão sendo sustentados pela graça e pela misericórdia de Deus, que vem nos conduzindo aí nesses últimos dias, por vezes com saúde, por vezes com lutas, por vezes com vitória, por vezes com tribulações, por vezes com alegria, mas em Cristo de nada temos falta, porque Ele nos completa em qualquer situação. Então, portanto, se você ouviu novamente essa pergunta, pegue essas informações desse podcast e vá na Bíblia, confira e você já tem a resposta. Os últimos dias vão chegar? Não, já chegaram, começaram com Jesus e eles terminarão aonde? Terminarão com Jesus, porque depois da plenitude dos últimos dias, será consumado os últimos dias na plenitude do reino de Deus sendo estabelecido por meio da destruição que Jesus vai fazer contra as trevas e os nossos inimigos, que é o diabo, a morte, o pecado, serão lançados no lago de fogo e nós triunfaremos em Cristo para todo sempre, para a glória de Deus.
Então é isso. Descobrimos a resposta, descobrimos aí que os últimos dias já começaram e você pode começar agora os seus dias de forma mais aprimorada, sabendo que você está vivendo os últimos momentos dessa terra e que você vai começar a viver novos momentos em breve no retorno de Jesus, que vai buscar você, sua casa, sua família, e nós viveremos juntos lá tomando aquele café de primeira com o rei. E vai ser um cafezão santo, vai ser top. Esse café já é top aqui na terra, imagina no céu. Beleza? Estamos no final desse episódio. Se você gostou, você vai meter o dedão ungido nesse celular, nesse Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, provavelmente é pelo Spotify que você está ouvindo. Você vai lá, você tem como curtir lá no Spotify, tem como você dar uma estrelinha lá no meu canal, dá uma estrelinha lá para verificar, o Spotify verificar que esse canal está sendo bênção. Você pode compartilhar para os seus amigos, você pode também colocar ali na caixinha de perguntas ali, você pode colocar uma avaliação, uma pergunta que você quiser pelo Spotify também, e você pode se inscrever neste canal e ativar o sininho para não perder absolutamente nada. Eu posto episódios todas as vezes que eu consigo postar, então não tem o dia certo, mas Deus tem nos abençoado. Amém? Deus abençoe, fique em paz, que você tenha um começo de dezembro abençoado e você possa caminhar aí para o Natal, para o Réveillon, de forma abençoada e próspera para a honra e glória do Senhor. Me segue nas redes sociais, grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.